Recentemente, eu ouvi que não é tão difícil ser um bom pai. É só não abusar dos filhos, não abusar da mãe deles, pagar os boletos, não abandonar ninguém, que tá tudo certo. Mas para um pai que realmente teme o Senhor, o caminho é tão simples assim? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, continua acompanhando esse vídeo, que ele é a gravação de uma live que começa agora. Então, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o assunto de hoje é paternidade bíblica, né? Qual é o papel do pai cristão na criação dos filhos e na família no geral, né? E para conversar sobre esse assunto, eu não estarei sozinha, né? Teremos um convidado para participar hoje, que é o pastor Tiago Carvalho. E juntos, eles pastoreiam a comunidade evangélica Novo Amanhecer, também chamada de Sena, né? Que são as iniciais Sena Campinas, no estado de São Paulo. Eu já mandei o convite para ele, para a gente conversar sobre esse assunto importante. Seja bem-vindo, Tiago. Tá ouvindo? Olá, estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Pastor Tiago, seja bem-vindo aqui no canal Fé e Conhecimento. Se apresenta para o pessoal que tá chegando, que não conhece você. Oi, gente, vocês não estão perdendo nada, viu? Olá, a paz do Senhor, graça e paz, a paz de Deus, a paz Amém. simplesmente para quem quiser. E eu sou o Thiago, sou aqui de Campinas, sou primo dessa pessoa aí, por isso que eu estou aqui, Verdade. senão não estaria. Favor de família, né? Favor de família. E eu, bom, enfim, eu sou pai de duas crianças e meia, talvez. Duas crianças e um pouco. Tem uma aí que está no forno, descobrimos recentemente. Então, ao todo aí, serão três pequenos guerreiros nessa casa brigando daqui a pouco. E aos poucos a gente vai se conhecendo ao longo aí da conversa. Sim. Quanto tempo você é casado com a Pamela? Ah, Camila, aí, peraí, vamos lá. Não acredito. Dia 20 de agosto agora, nós fazemos 11 anos de casado. Legal. Já 11 Tá anos, há chegando 3 aí. anos aí. A gente morou, né, muito tempo no Sul, a gente ficou 7 anos em Santa Catarina, a gente voltou para Campinas em 2018. Em 2019 nós iniciamos aqui o ministério, né? E desde então a gente vem lutando aí. Tá certo. Quem é aí de Campinas vai lá conhecer a igreja dele. Mas, Tiago, o assunto de hoje, né, é paternidade. Esse papel do pai hoje vem sendo distorcido ao longo do tempo. Muitas pessoas dizem que não precisa. Eu vejo muitas mulheres aqui, eu não quero culpar ninguém, né? A gente sabe que tem muitos pais que não são presentes por diversos motivos, mas as pessoas acabam achando que assim, não se não tem pai, não tem problema, né? Tá tudo bem que dá para levar. Sobreviver, as pessoas sobrevivem. Mas não é esse o ponto, né? E eu quero perguntar assim, o que que difere, né, um pai cristão, um pai que realmente teme ao Senhor, dos outros pais? Porque eu abri a live falando sobre isso, né? Que tem gente que fala, eu ouvi recentemente que para ser um bom pai é só você pagar os boletos, só você tá ali, se não abusou de ninguém tá bom, então assim, mas é só isso, assim, para uma pessoa que realmente conhece a palavra, conhece a Deus. Fala um pouco pra gente sobre isso. Tá, eu vou dar referências bíblicas e seculares, né? Se é que a gente pode usar assim. Como eu falei, eu Sim. morei no Sul por 7 anos. E lá, eu não sei se todos conhecem, mas lá tem um jornalista, ele chama Marcos Piangers, e ele lançou o livro Papai Pop. O cara tem uma história fantástica, assim. Eu nunca li o livro, tá? Eu li apenas trechos dele, de algumas coisas que ele compartilhava. E é uma pessoa não cristã
que desenvolve um papel de paternidade, ensina a respeito de paternidade, cara, com maestria. E é lindo uma pessoa, não, porque para nós que teoricamente defendemos o valor da família, acaba sendo fácil a gente defender essa questão da paternidade, do pai dentro de casa, e é lindo a paternidade cristã, uau! Mas aí você vê alguém que não é cristão, não é do nosso meio evangeliquez, vamos assim dizer, e vem e ensina pra gente de uma forma que nós ainda talvez não aprendemos. E Sim. respondendo à sua pergunta, se há uma diferença entre a paternidade do cristão, aliás, o papel do pai como cristão ou como não cristão, deveria ter, mas infelizmente não tem. E Na aí, prática, só uma teoria, né? na prática, porque assim, o princípio ele acaba sendo o mesmo. O princípio ele acaba sendo só. E a temática que eu trouxe hoje para centralizar aqui, e quando eu falo acerca de paternidade, acerca de sacerdócio, eu uso aquilo que eu aprendi, que é o exemplo de Jó. E é até engraçado quando eu fui ministrado acerca desse texto, porque eu estava lendo o livro de Jó, né? E para quem não entende a centralidade do texto, acaba não entendendo qual que é o que está sendo tratado ali, se Jó está murmurando ou não, se ele está reclamando, se ele não está, e fica o livro todo, né, discorrendo sobre isso. E eu lendo aquilo, eu falei, cara, qual é que é? E eu lembro que um dia o meu pastor ele veio para Campinas para encontrar comigo, para a gente alinhar algumas coisas, e ele sentou comigo num dia e me deu uma lição sobre o livro de Jó que eu nunca tinha entendido. Eu lembro que eu estava no capítulo, acho que 38, não, eu estava 30 e alguma coisa do capítulo de Jó, eu zerei tudo, voltei do primeiro, porque com o entendimento que eu tive naquele dia, eu falei, não, vamos começar esse negócio de novo. Voltei do primeiro e vim destrinchando o livro de Jó. E na minha opinião, o que o livro de Jó traz é um ensinamento sobre isso. E durante todo esse período de sofrimento de Jó, lá no capítulo 21 do livro de Jó, ele descreve a felicidade do ímpio. Então o Jó ele já tinha perdido os bens, ele já tinha perdido toda a sua riqueza, ele já tinha perdido os filhos. E lá no capítulo 21 ele começa a falar, peraí, como é feliz os ímpios? Porque eles têm os seus filhos em volta da mesa, eles têm as suas famílias, eles verão os seus netos, eles verão a sua descendência, e eu, o crente, estou aqui sofrendo. E o ímpio está tendo sucesso na criação dos seus filhos. Então, na prática, aquele que já... Ô, Camila, eu falei para você em off, eu vou falar aqui agora, tá, gente? Eu sou um sanguíneo, e ela é psicóloga, ela vai me entender, que eu sou um sanguíneo hemorrágico, tá? E tenho TDAH não diagnosticado. Então, eu começo aqui e vou para cá, então você vai me puxando, tá? Senão a gente vai embora aqui. Mas Não, já mas conclua o voltando... pensamento aí de Jó. Vamos voltando Do aqui. que Jó tem a ver com paternidade? Tudo. Se a gente for entrar nisso daqui, essa live não vai dar uma hora. Mas é mais sobre sacerdócio em si. Mas só respondendo a primeira pergunta. Paternidade do cristão para o ímpio, vamos colocar assim, não há diferença se os princípios forem cumpridos. E até a Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então é bem capaz de um ímpio criar os seus filhos melhor do que nós. Porque nós, os cristãos, a gente tem um defeito. A gente cria o nosso filho para a igreja. O ímpio, ele cria o filho para o mundo. Então, se o nosso filho, enquanto nosso filho está dentro da igreja, está tudo bonito. A partir do momento em que ele sai do ambiente de igreja, no ambiente evangélico que a gente criou ele se perde totalmente. Então, talvez... Isso é um negócio. Sim, isso é um negócio importante. Você falou sobre isso do criar para a igreja e também falou a respeito do sacerdócio, né? A Bíblia não fala com essas palavras, né, do papel do pai em termos de ele ser o sacerdote do lar, mas insinua, né, deixa transparecer essa função em vários momentos, né? E eu vejo realmente essa preocupação, muitos pais de fato preocupados assim, se meu filho está na igreja tá bom, mas muitas vezes o filho está ali e não sabe o que ele está fazendo ali,
não entendeu o evangelho, não entendeu a obra da salvação. Mas para alguns pais não importa. Às vezes eu não sei nem se alguns pais entenderam, né? Não E como lidar provoca, com esse. não me Não, não, provoca, não me provoca. não é provocação. É importante a gente refletir sobre isso, né? Não se satisfazer só com a presença do filho na igreja. Claro que isso é importante, é bom, porque lá de alguma forma ele está ouvindo a palavra, está aprendendo, né, sobre o evangelho. Mas qual é o papel dos pais nesse sentido, né? O que seria esse sacerdócio do pai? Tá, vamos lá. Você provocou. Não. Vamos lá. Vamos lá para o capítulo 1 de Jó, tá? Ixi. Jó, ele era um homem bom, ele era um homem reto, ele era um homem justo, um homem temente a Deus. Não há na terra ninguém como Jó. Olha que crente lindo que ele era. Que cristão exemplar, que homem de Deus. E não havia nada que Satanás pudesse lançar contra Jó diante de Deus. Sim. Absolutamente nada, não tinha nada ali. Então, Deus vai e joga, né, uma isca, toca-lhe os bens, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Perde tudo, Jó continua, né, ali. E o que me pega aqui é por conta da tradição histórica, né? E quando os filhos de Jó, voltando um pouquinho, quando Jó ele sacrificava por quê? Caso os meus filhos tenham pecado em seu pensamento, então eu já vou sacrificar por eles. Então aqui eu já encontro alguns erros. Caso os meus filhos tenham pecado, peraí, que pai é esse que não ensina para o filho a consciência do pecado? Então já começamos aqui. Caso os meus filhos tenham pecado, vou sacrificar por eles. Peraí, qual é o pai que não ensina o filho que, caso ele erre, ele que tem que arcar com as consequências do seu pecado? Então vem cá, filhão, você pecou, então agora eu vou te ensinar como faz para você se limpar do teu pecado. E o terceiro ponto na sequência do texto, na festa, quando acontece tudo e os filhos de Jó morrem, a festa estava acontecendo na casa do irmão mais velho. E pela Uhum. tradição histórica, toda festa deveria ser na casa do sacerdote, na casa do pai de família. Então, o que os irmãos estavam fazendo na casa do irmão mais velho festejando? Ou seja, o Sem o pai já pai. não era mais a figura de autoridade da casa. A figura de Sim. autoridade já era o irmão mais velho. Então, assim, é um cristão exemplar, é um homem reto, um homem bom. Na igreja, é aquilo que a gente diria que é o obreiro exemplar. É o cara que chega primeiro, é o cara que sai por último, é o cara que vai à igreja, limpa. Se você chama para pregar, meu Deus, ele traz uma palavra espetacular. Mas e a família dele? E a casa dele, como que tá? Eu anotei aqui, eu vou parar de falar porque eu gosto de falar, tá? Salmo 127, 4, minto, isso aqui é outra coisa. Salmo 128, se eu não me engano, deixa eu só pegar aqui minha referência para eu não falar besteira. A gente Salmo serve. 128 vai falar o seguinte: como é feliz aquele que tem o Senhor e que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Então aqui a gente encontra alguns erros, né? Voltando a falar da família de Jó. Aqui o texto de Salmo fala que os filhos estão em volta da mesa e já não estavam em volta da mesa do pai. E lá na frente, quando a coisa desanda totalmente, o que a mulher de Jó fala? Ei, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas peraí, se nós estamos juntos e somos uma só carne, o teu Deus é o meu Deus. Não, mas amaldiçoa o teu Deus. Então vamos lá. É o cara top. Mas a sua casa, irmão, Deus o livre, está amarrado. Sangue do cordeiro. Não queira visitar. Eu não queria ser o pastor de Jó, não, hein? Tá aí coisas que eu nunca ouvi falar sobre Jó. Muito prazer, Jó, de novo, reconhecendo, né? Você tá entendendo? Ele Para é aí eu tão tenho que perfeito. voltar. Sim, sim, sim. Mas olha, esse assunto aí também, dessa questão do sacerdócio, é uma responsabilidade do pai, né? E hoje a gente tem muitos pais fugindo dessa responsabilidade,
né? Não estou nem questionando assim, os pais da igreja, não é isso, mas homens no geral têm fugido dessa responsabilidade, né? E isso é comprovado, é visto nas estatísticas, considerando que tem muitas crianças que não têm o nome do pai na certidão, considerando que a maioria das famílias brasileiras, pelo menos, são chefiadas por mulheres. Quando eu digo chefiadas, no sentido de não ter uma figura masculina. É a mulher com os filhos, ou é a mulher, às vezes, a mãe dela, ou Voltou. às vezes é a mulher com uma irmã, uma tia, que sustentam a família até na questão financeira, né? Então, você acha que falta um pouco mais de discipulado nesse sentido para os pais? Não só para os pais, mas tem coisa, como a gente falou, que começa desde cedo, né? E hoje tem muitos homens que não querem assumir essa responsabilidade, querem viver uma falsa liberdade, né? E isso acaba só trazendo prejuízo. Mas eu vou te falar que eu acho que o problema é justamente essa falta de senso de responsabilidade, tá? E eu vou falar, por exemplo, de um caso que nós tratamos recentemente assim, né? Nos últimos Uhum. 10 anos, mas a gente teve uma situação em que a gente foi conversar com o casal. Infelizmente, eles vieram a se separar, né? Mas qual que foi a questão? E talvez esse seja o erro da igreja, porque a gente nunca viveu na história um tempo da igreja com tantos divórcios. Nunca, nunca. Sim, Nunca se ouviu. Nunca se ouviu num tempo em que. E eu não estou falando, tipo assim, do membro da igreja divorciando, eu estou falando de um pastor de uma igreja, de um cara de referência, de um cara aí de renome. Aí de repente você vê, fulano separou, não está mais em casa. E isso, querendo ou não, assusta um pouco, né? Mas nós sim, tratamos recentemente de caso e na conversa com eles, o que a gente identificou? A gente identificou que a igreja, na época, obrigou eles a casar por conta de uma queda que eles tiveram em pecado. E talvez, e eu não estou aqui defendendo o pecado, pelo amor de Deus, mas o nosso maior erro talvez seja a gente empurrar as pessoas para um casamento sem que eles tenham a noção do que é isso. Então eles caíram, eles pecaram, foram até um pastor para confessar o seu pecado, e quando eles confessaram o pecado, aquela igreja obrigou eles a casar. Então, para esse homem, quando ele casou, a família não era aquela questão alegre e feliz, era um peso de obrigação. sim. Eu, graças a Deus, eu casei de livre, espontânea vontade, casei cedo. Tem gente que fala, casou muito cedo. Casei com 20 anos. Mas, não, 20 não, peraí. Vou apanhar. A Pamela tá ali na sala, ela vai bater. Casei com 21. Noivei com 20, casei com 21 anos. No nosso mundo, teoricamente, é cedo. Você não vai viver e tal. É até absurdo. É um absurdo casar com 21 anos. E eu casei em 2011. Em 2013 veio o Breno. Nossa, mas nem curti o casamento. E quando eu penso que não, em 2015 vem o Samuel. E uau! Mas já um em cima do outro, mas nem curtiu. Em menos de 5 anos de casamento, já com 2 filhos e tal. E vem aquele peso de julgamento. Só que assim, para mim, em nenhum momento foi obrigação. Então eu sou um pai de família, cara, muito feliz. Eu sou um pai de família realizado, esperando o terceiro filho, desesperado. Desesperado, porque a terceira gravidez agora não foi planejada. E do Samuel para essa gravidez, eu tenho 7 anos de diferença, né? Então a gente já esqueceu, a gente vai ter que relembrar, trocar a fralda. Do Breno para o Samuel foi só 2 anos, então foi fácil. Agora, Sim. do Samuel para essa terceira criança que está vindo, que a gente não sabe ainda se é homem ou mulher, então ou vai ser a Sofia ou a Zaf, então a gente não sabe ainda e a gente vai ter que reaprender muita coisa. Só que assim, não é uma obrigação, eu faço com alegria. Eu faço com alegria. Sim. Então, e o nosso erro como igreja, e eu sei porque eu sou um pastor de igreja local e a gente senta com as pessoas, a gente precisa trazer para as pessoas a alegria de estar no relacionamento. E eu tô falando, óbvio, eu não tô Porque falando. a gente, culturalmente, a gente fala assim, vai casar, vai ficar preso,
né? Coitado do cara, vai casar, né? Nossa, dependendo da idade, ainda houve muito cedo. Meu Deus, tem que curtir a vida, tem que curtir a liberdade. Meu Deus, não, vai ser feliz. Casamento tem os seus perrengues? Claro que tem os seus perrengues, entendeu? Mas qual que é a diferença do casamento? Você tem alguém para compartilhar os seus perrengues. Solteirão, você vai Sim, sofrer sozinho. Casar, você vai sofrer com alguém. É a única diferença. Mas assim, né, sim, voltando a falar da questão da obrigatoriedade. Então, o que eu enxergo hoje, Camila, nesse ponto de pais ausentes, são homens que casaram por obrigação e não por prazer. Aí você chega sim. lá para conversar, e quando eu sentei para conversar com esse casal, eu falei para ele, e eu conversei com a esposa na época antes, ela já havia apontado algumas falhas dele, e eu sentei com ele e falei, irmão, tu vai separar? Vou. Só que tu sabe que tu vai ser. Eu posso falar merda aqui? Não, não Não. pode? Tá. Então eu falei pra ele, eu falei, você vai ser um pai ruim, entendeu? Falei, não. Eu falei, tu vai sair de casa porque você estando dentro da sua casa, você já não está sendo um bom pai, pelo que eu tô entendendo. Então, quando Sim, você sair, desculpa, irmão. Você não vai ser um bom pai. Você não vai ser um cara presente. Você não vai ser um cara que vai estar aqui junto com a sua família, junto com a sua filha quando você precisar. Você não vai estar. Então abandona. sim. Desculpa. Você não vai ser um bom pai, porque não tem como, Camila. Vamos lá, vamos supor que eu hoje me separo. Vamos colocar nós aqui. Eu me separo da Pamela e tu separa. É o Rodrigo, né? O nome do seu marido, se não me engano. Você Isso. separa do Rodrigo. Aí ele vai ver os seus filhos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. E você vai falar para mim que essa relação de paternidade entre pai e filho vai ser uma relação boa e saudável? Não, Não vai, não tem como. não tem como. E aí a A gente, eu tô separação por falando si só já é um trauma, né? já. Juntando com esse tipo de relacionamento, é pior ainda. É que você falou isso da questão do senso de responsabilidade que as pessoas não têm. Às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas são um pouco iludidas, né? Porque assim, eu falo por mim, essa coisa de ter filhos, né? Eu me planejei para ter o primeiro filho, nós pensamos, eu e meu marido, né, e tudo mais. E só que quando vem, não Bom existe para preparo. vocês. Bom para É, vocês. mas não existe preparo. E não só isso. Eu acho que esse senso de, assim, eu falo, às vezes eu brinco aqui nas lives, eu falo que a maternidade, né, no meu caso, me humilhou. Me colocou, assim, reordenou meus desejos, meu egoísmo, o orgulho, né? Dá uma humilhada na gente nesse sentido. Aham. Então, é quando a gente aprende, assim, para mim, foi sair desse papel de egoísmo, de viver para mim mesma, no sentido de o dinheiro para mim, os gastos, compras, o meu tempo de descansar, o meu sono, né? Tudo era para mim, vamos dizer assim. E agora, É, e você abrir mão disso é negar a si mesmo, só que isso não é natural, né? É por isso que eu acho que às vezes as pessoas veem sofrimento nisso, né? Porque não é natural do ser humano, uma vez que somos pecadores e tudo mais. Mas servir a Jesus, ser como Jesus, né? Buscar Jesus como exemplo, é justamente isso, né? É abrir mão do eu, né? Só que isso é uma liberdade, mas as pessoas veem isso como prisão, né? eu bato muito na tecla. E assim, ó, cada caso é um caso, tá? Cada Sim, caso é um caso. Mas eu e a Pâmela, a gente sempre foi muito desprendido de algumas coisas. Então, eu respeito, por exemplo, um pai e uma mãe, o filho nasceu. Ah, não, mas até tomar todas as vacinas, eu vou guardar em casa, não vamos sair para rua sabe, eu não estou julgando cada pai, cada mãe com o seu entendimento, mas eu sim, sempre fui muito assim, eu não deixei de viver por causa dos filhos. E eu acho que é sim. isso que talvez difere essa questão de você saber abrir mão. Obviamente, você ia numa reunião de amigos, antes você ficava até 4 horas da manhã, agora você não vai poder ficar até 4 horas da manhã. Sim, Vai ter um horário limite ali para você estar, mas isso não te priva, né? Isso sim, não te prende, isso não te aprisiona. Então eu já fui muito cedo. Eu lembro que o Breno ele foi apresentado na igreja, eu acho que ele tinha 15 dias. E a galera, mas você já vai levar para a igreja? Eu falei, irmão, ou ele entra na minha rotina,
ou eu vou ser aqueles pais chato que o filho manda na casa, o filho reina e o que a criança quer e é assim. Eu tenho foto do Breno, por exemplo, quando ele antes aqueles antes de ser pastor, não tem aquele meme lá do antes eu era só um irmão, agora eu sou um baterista. No meu caso não, antes eu era um baterista, agora eu sou um pastor. E eu tenho foto do Breno em estúdio comigo em ensaio. E, gente, eu tô falando de um estúdio, tá? Um estúdio de ensaio. Imagina um quadrado de, sei lá, 4x4, com bateria, guitarra, contrabaixo, teclado, caixa de som ligada, aquela barulheira violenta lá dentro. E o Breno dormindo num colchonete no canto do estúdio. Com 2, 3 anos de idade. Ele dormindo, mas dormindo, capotado. A gente À noite esse ensaiando. sonho não vem, né? É só aí, nesses lugares. Não, à noite de jeito nenhum. Então, assim, e o que que ajuda a gente? Aí eu saio um pouco dessa questão e eu começo a trazer para a parte do bônus da coisa, né? A pessoa que mais prega para mim, Camila, são os meus filhos. Ó, pode ter qualquer pregador no mundo. E eu lembro que um dia eu tava brincando com o Breno, ele tava fazendo não sei o que no carro, e eu fui brincar com ele. E eu parei o carro assim numa calçada, parei, encostei o carro, falei, pode descer que agora você vai para casa a pé. Não, não sei o que, ele falou, você tá me guiando. Eu lembro que eu tava dirigindo, ele tava falando qual caminho que eu fazia. E eu, Breno, para, Breno, chegam agora que, né, irrita aquela falação na orelha. E eu tenho o Samuel que ele sai da escola, e ele sai da escola e começa. E vem até em casa com a orelha. Chega uma hora. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e ela falou, pai, você viu que eu comecei a falar, olha na escola e só parei em casa? Eu falei, vi, percebi. E ainda joga na cara. Mas o Breno, um dia eu parei o carro no acostamento para fazer essa brincadeira. Que ele falou, então tá, Breno, agora você desce e você vai embora a pé para casa. Ele, não, pai. Os pais não fazem isso com seus filhos. Toma. Eu falei, pô, cara, eu tô só brincando, irmão. Pelo amor de Deus, releva aí. Peguei, saí, vim pra casa quieto, falei, nem brinco mais. Não sabe brincar, não deve É verdade. E eu tenho uma outra situação, uma outra história com o Breno, que pra mim é uma das mais fortes, assim. Eu tenho, na minha casa de Joinville, eu tinha um cantinho, que era o meu cantinho de oração. Então, a família já sabia que quando eu ia para aquele cantinho ali, mano, deixa o pai lá, as crianças iam, a Pan já ia buscando as crianças, não, deixa ele lá, que ele tá no canto dele, lá ninguém mexe. E eu lembro que uma época assim, a gente estava passando por algumas necessidades em casa, um período, e eu estava trabalhando mais do que o normal. Logo, eu não estava conseguindo ter o meu tempo de oração, o meu tempo ali que eles estavam acostumados a ver. E teve um dia que eu cheguei em casa e no intervalo entre, eu acho que era horário de almoço, não lembro o que era, eu sentei no sofá, eu tava dando aquela cochilada, eu vi o Breno arrastando o violão lá do canto do meu quarto. Ele veio arrastando o violão no chão porque ele era pequeno e não conseguia levantar. E ele veio arrastando aquele violão e eu... Sabe quando você levanta pronto para brigar com a criança? Tipo assim, pô, cara, meu violão? Você vai arrastar meu violão no chão? Aí na hora que eu falei, ô Breno, que isso? Não, pai, faz tempo que você não vai lá no cantinho da oração. Vai lá orar um pouco. É. Mas olha, vou compartilhar uma também do meu filho. O Léo, ele tem 3 anos e ele é muito observador também. E às vezes, assim, nesses tempos que eles ficam doentes, eles não dormem à noite, geralmente eu fico cansada. E quando a gente não dorme, passa dias sem dormir direito, né? Isso vai afetando tudo, principalmente o seu humor, né? E às vezes eu fico mal-humorada, fico nervosa, dou uns berros aqui. Aí teve um dia que eu fui botar eles pra dormir. Falei, ai, gente, vamos dormir, pelo amor de Deus. A mamãe tá cansada. Vamos dormir. Botei os dois na cama, já tava meio assim bufante. Aí eu, mãe, ora pela saúde do Léo. Que ele fala dele assim na terceira pessoa. Tá. Então, assim, mas isso é importante porque, assim, de alguma forma, eles estão vendo alguma coisa boa em nós. Nós não somos perfeitos, os pais não são perfeitos, mas ainda assim, eles estão vendo coisas boas em nós. E às vezes a gente faz sem perceber.
E é algo que a gente precisa, né? A gente conversou, eu vou liberar nossa conversa em off aqui pro pessoal da live, né? Vou te dar o crédito da. O Thiago falou hoje assim que hoje a gente tem mais literatura do que bons exemplos de paternidade, né? Então eu vejo hoje as pessoas assim em busca de muitos métodos, livros infantis, bíblias com recursos. Não estou dizendo que isso aí não presta para nada, claro que não. Quanto recursos são sempre bons, sempre nos ajudam, mas o foco não tem que estar no recurso, né? Se a gente não faz o básico, né? Como diria aquele antigo louvor, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, assim, se a gente não faz o básico, né? A gente precisa, além de fazer o básico, a gente precisa de bons exemplos, não de livros, de materiais. Essas coisas ajudam mais. O Marcos Pianges, que eu citei, uma das coisas que ele fala é justamente isso. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai ter filho é, cara, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um carro melhor, eu O preciso de enxoval. eu preciso de enxoval, eu preciso comprar. Eu mesmo aqui em casa, né? Como Sim. agora a gente comprou um apartamento ano passado, e é um apartamento, né? Eu morei em casa a minha vida toda, então eu sempre consegui fazer um espaço legal para leitura, para devocional, um escritóriozinho, enfim. E apartamento não tem como. Então, o meu escritório era dentro do meu quarto. E o quarto das crianças é um quarto menor. Eu falei, então, amor, por enquanto a gente vai ter que botar o berço aqui no quarto. Então, eu já tive que fazer uma reforma na sala para jogar o meu escritório para a sala, para a gente conseguir criar um espaço para botar um berço aqui no quarto. Só que não é só botar o berço, eu já criei o espaço, agora eu tenho que comprar o berço, agora eu tenho que comprar, o nosso pensamento é, cara, eu preciso trabalhar, preciso comprar, e tá. Só que assim, o filho não tá nem para isso, cara, ele quer o pai em casa. Ele quer o pai presente, ele quer o pai ali, sabe? Não adianta nada. E o meu pastor, eu posso expor isso, né? Porque o meu pastor, isso ele conta no testemunho dele. O meu pastor, ele foi representante da Bardal por muitos anos, representante comercial. Então, ele saía de casa na terça de manhã e voltava na sexta-noite. E quando ele chegava no final de semana na igreja, era trabalho, trabalhava em vários ministérios, e enfim, só que assim, ele viajava a semana toda em busca de ter um algo melhor para a família dele, né? Só que de repente ele começou a ver a família dele fugindo pelas mãos. E ele conta no testemunho dele que um tempo depois, quando ele começou a viver do ministério, Deus deu uma direção, e ele saiu desse trabalho, e a igreja estava já funcionando há um tempo, e tinha condição de manter eles. Ele conta que no final de semana ele decidiu fazer uma viagem em família. E foi fazer uma viagem em família, e o filho mais velho dele, que hoje também é pastor, colocou a mão no ombro dele e falou, pai, eu não gostava de você. Tipo assim, meu, como não, cara? Eu era o pai, eu fazia de tudo para trazer tudo para casa. Não, mas peraí, cara, eu não queria seu dinheiro, eu queria a tua presença. E eu tenho aquele que vai contando histórias e mais histórias, né? Tem o pastor Ulisses, ele é do Mevante de Itajaí, ele conta também que ele deu o filho dele ia casar, se eu não me engano, uma coisa assim, e ele tinha um carro bom na época, e ele virou para a esposa e falou, amor, eu vou abençoar o menino com o carro. E ele pegou o carro e deu pro filho como um presente. Filho, tá aqui, ó, o carro, eu tô te dando e tal. E um tempo depois, o filho dele teve câncer. E eu lembro que ele estava numa viagem pregando num outro estado, e quando o filho dele ligou para ele e falou, pai, assim, eu tô aqui no hospital, fui diagnosticado com câncer e eu tô ligando para te avisar. E o pai dele, desesperado, o pastor Luiz, ele falou, filho, o que você quer? O que eu posso fazer por você? Ele, pai, eu só queria um abraço. O pastor Ulisses, ele cancelou, e eu tô falando já de um homem adulto, tá? Casado, pai de Sim. família, passando por uma situação, e mesmo assim ele queria um abraço do pai. Então ele cancelou toda a agenda que ele tinha, pegou um voo, voltou para Itajaí para abraçar o filho, e ele, quando ele ministra sua paternidade, ele fala isso, que naquele momento o presente já não ia mais suprir. Naquele momento ali, o que o filho precisava era do pai, era do abraço do pai. Então, Sim, o presente naquela situação não ia fazer diferença, sabe? sim, E eu trago isso para os nossos dias. A gente está tão frenético, querendo dar uma vida melhor,
que daí a gente não está mais assistindo a nossa casa. A gente não está Sim. mais olhando nossos filhos, a gente não vê os nossos filhos crescer, a gente não vê quando eles estão tendo problema, a gente não vê quando eles estão com alguma dificuldade, porque a gente passa a responsabilidade sacerdotal para a mãe, porque a mãe é a Verdade. rainha do lar, a mãe é a que cuida da casa, e a gente A resume mãe o é a nosso que papel. ora. A mãe é que. E. Ó, aí Continua, continua. a gente transfere toda essa responsabilidade para a mãe e resume o papel do pai ao provedor da casa. Eu sou Sim. provedor, eu trago o recurso, então você executa o seu papel, você faz sua função, que eu faço a minha. E a gente esqueceu totalmente que é ser pai. E Sim. voltando algumas 10 perguntas atrás que você falou a respeito da ausência de paternidade, Camila, eu estou falando de nós como cristãos. Se nós, como cristãos, que defendemos o valor da família, o valor da paternidade e tudo mais, agora você pega tudo isso que a gente conversou aqui até agora e proporciona isso para quem não conhece a Cristo, para quem não conhece Jesus, para quem não conhece o princípio, para quem não anda na luz. E aí? Aí você tem as estatísticas de ser um dos países com maior número de registros sem nome de pai. Eu lembro que quando a gente conversou isso a Sim. primeira vez, eu tinha acabado de pesquisar sobre isso e eu até procurei os dados aqui e não achei a tempo. E hoje eu confesso que eu não tive tempo disso. Mas Não, não na tem problema. pandemia, a pandemia foi um período que mais teve registro de filhos sem nome de pai. É o período de que mais teve. Tipo assim, que isso, cara? O povo vai para as festas e eu vou falar um negócio para você, não quero polemizar e eu não quero entrar nisso. Eu não sei, eu descobri que eu sou cringe. Eu tô com 32, se eu não me engano, tá com 33, né? Tu é um ano mais velho que eu. Então, nós é cringe, só para te avisar. Eu fui descobrir esses dias o que era fluxo. Que a gente ouve, porque o fluxo, porque o fluxo, porque o fluxo, porque as festas, os bailes aí de funk e tal. E um dia eu sentei com uma pessoa que era do fluxo e essa pessoa me explicou o que era fluxo. Eu falei, não, não pode ser, moço. Não, não é isso. Meu, Já tem deu umas cara de coisas no mundo confiança. assim que assim não dá nem pra gente falar aqui na live. Não, abandona, não vamos entrar nisso, Mas não. Vamos se ater aqui, sim. segue a sua listinha aí que eu já desandei aqui. Não, mas é isso, assim, essa questão que você falou um pouco antes, a questão do relacionamento dos pais com os filhos. Uma vez eu li que o melhor presente que um pai pode dar ao seu filho é amar a mãe deles, né? Então, assim, quando o pai ele tem esse senso, e até a questão do amor, não amor sentimento, amor Disney, né, que a gente vê hoje nos filmes, comédia romântica. O amor é um compromisso. Jesus, ele nos amou, ele assumiu, Deus fez esse compromisso conosco através de Jesus, marcado com sangue. Né? Jesus não estava alegre, putz, que alegria, vou lá morrer, vou lá sofrer pela galera, tem um monte de gente que me merece, né? A Bíblia fala que o coração de Jesus estava angustiado, e mesmo assim ele foi fiel. Então eu sinto que as pessoas não têm essa noção desse tipo de amor. Lê lá na Bíblia, mas parece que não internaliza aquilo para de fato viver. Eu não estou falando porque eu sou a mãezona maravilhosa que vive isso, fez certinho, né? Mas às vezes eu sou confrontada com isso e as pessoas precisam ter essa noção desse compromisso. A partir do momento que você fala com o filho do mundo, né, você tem um compromisso com esse filho, dependendo de como ele vê um compromisso com a mãe desse filho, né? Então, as pessoas não têm mais esse senso. E, falando até como psicóloga, o fato de você de um pai ter um bom relacionamento com o filho, tem um impacto direto no desenvolvimento psicossocial dele, né? Em Sim. como ele vai lidar emocionalmente com as situações, como ele vai se relacionar com as pessoas, né? E aí, entrando nisso, da questão de relacionamentos, para a gente aí caminhar para o final, eu queria te perguntar assim, e quando o pai sai de cena, né? Independente do motivo, a gente sabe que tem pai que vai embora, pai que abandona, divórcio, pai que morreu, que nem teve culpa, acontece, a gente está num Né, mundo acontece. caído, né? Um mundo que é dominado aí pelo pecado, acontece essas coisas. Onde entra assim
o papel do pai. A gente pode ter pessoas aqui que não tem o pai mais vivo, não tem um pai mais próximo. Onde entra Deus nessa situação? Como lidar a paternidade sem o pai? Deixa eu só voltar uma questão aqui, que daí tu perguntou ali, a frase que eu lancei, que nós não temos mais referências, mas a gente tem literatura, é porque tu tinha me perguntado, se você quiser apresentar, fala pra galera de algum livro que você leu sobre isso. Eu falei, então, eu Sobre nunca li sobre paternidade. paternidade, porque a gente tem muito mais literatura sobre isso do que exemplo dentro de casa, né? Sim, E trazendo para essa questão da ausência do pai. Eu vou tentar não entrar na tua área aqui, que é a questão psicológica da coisa. Mas, querendo ou não, a gente como pastor hoje, a gente tem que ter um pouco de psicólogo também para entender algumas coisas. sim, tem que ter uma E a gente noção. isso, a gente precisa também limitar algumas coisas. Porque, por exemplo, hoje eu sou de uma geração que prega sobre a paternidade de Deus. Justamente lutando por conta dessa ausência de paternidade. E assim, gente, é claro que, salvo um caso ou outro de uma mãe um pouco mais, vamos colocar um pouco mais, meu Deus, estruturada. Uma mãe um pouco mais estruturada, que de repente o pai saiu de casa ou o marido morreu. Eu conheci recentemente uma mulher que o marido morreu há 15 anos, se eu não me engano. E a mulher criou os filhos excepcionalmente bem sem o marido. O marido morreu de infarto, se eu não me engano, e ela criou os filhos excepcionalmente bem. Lógico, demanda algumas coisas porque a mãe ela tende a ser um pouco mais leoa, né? Então Sim. a gente sempre, quando eu e a Pamela a gente ministra sobre paternidade e maternidade, a gente sempre deixa isso claro. Qual que é o papel do pai de forma geral? O papel do pai é o cara que dá o limite, é o cara que vai dar o destino, porque, por exemplo, uma menina, uma menina, quando a menina chega para a mãe e fala, mãe, estou gostando do rapaz, o que a mãe vai fazer? Meu Deus, que linda filha, você está Um gostando de casal. alguém? Nossa, que bonito. O pai, o que o pai vai fazer? Trabalha. É filho de quem? Vem da onde? O que faz da vida? Não é esses marginal da rua, não, né? Porque é a primeira coisa que o pai pensa. Então, o pai é esse cara que ele vai trazer um pouquinho mais de racionalidade. E, Proteção, né? não, mas infelizmente os pais acabam falhando com os filhos homens nesse ponto. Porque para a mulher é a menininha, mas o homem não, porque meu filho é machão. E esses dias o meu mais velho chegou em casa falando de o nome de uma menina, porque a menina não sei o quê, e ele com vergonha, eu chamei ele e falei, filho, vem cá. Não é errado você gostar de menina, muito pelo contrário. É saudável, é legal, você está indo para 10 anos, é normal. Só que assim, entenda que você não está no tempo de namorar agora. O seu tempo é o tempo de brincar, o seu tempo é o tempo de ser criança. Embora as crianças de hoje em dia já não queiram mais isso, mas é o seu tempo de ser Sim. criança. Então, assim, filho, não é errado você gostar de alguém, mas não é o tempo de você se relacionar com alguém. Sim. Então, eu sempre tento criar essa ponte com eles para a gente conseguir ter isso. Tá bom, Thiago, e para quem não tem isso? Aí a gente pega pessoas aí com problemas Você pega pessoas que em ambiente de trabalho não podem ser confrontadas, porque não ensinaram ela a ter limite, não deram esse lugar de proteção para ela. Então, tudo ela vai achar que as pessoas vão atacar ela, tudo ela vai achar que as pessoas estão querendo o mal dela. Aí a gente vai entrar em questão de senso de juízo, enfim, senso de justiça e várias coisas, né? Mas o que eu quero centralizar? Cara, para quem não tem, primeira coisa é que você precisa encontrar o lugar de paternidade em Deus. E o erro de muitas pessoas é procurar isso em homens. Homens que eu digo no sentido até de nós, como pastores, porque a gente vive um tempo que, de repente, todos os pastores viraram pais. Que é pai para cá, e é pai para lá, e é paternidade em todas as igrejas. Na nossa igreja, a gente prega sobre isso, só que a gente deixa muito claro o que é a paternidade cristã,
obviamente, algumas pessoas, elas se aproximam da gente, a gente acaba criando um relacionamento, a gente acaba criando um certo carinho, isso é normal. Mas, por exemplo, eu já recebi pessoas na igreja que estavam na igreja há um mês e porque via alguém tendo esse carinho de pai comigo ou de mãe com a Pâmela, se achava no direito de chamar a gente de pai e mãe, por exemplo. Aí, na primeira vez que a gente sentou e confrontou, a pessoa saiu da igreja. Mas espera aí, que pai é esse? Ou que filho é esse? Que, tipo assim, se meu pai fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou trocando de pai. Até achar um A pai que vai Bíblia falar o que fala eu que o gosto. pai disciplina quem ele ama, A quem né? ele ama. Então, Então, lá em que eu tinha falado lá antes, né, em Salmo 127, a Bíblia fala que os filhos são como flechas na aljava. Então, o que é flecha? A flecha eu preciso puxar ela. Então, às vezes, o filho ele quer fugir. Não, vem cá, cara. Preciso te puxar mais um pouco. Não, pai, mas segura aí, irmão, vem cá. E esse é o papel do pai. Então, e a gente vive esse tempo que a galera quer achar paternidade nas pessoas e não quer achar em Deus. Então, todo mundo que vem e procura a gente com isso, a gente primeiro ministra a Deus. Cara, o teu pai tem que ser Deus. Se você não conseguiu isso na terra, mas meu pai morreu e eu fiquei magoado com ele, e agora eu sofro por causa disso. Vem cá, mano. Então vamos orar aqui. Você precisa resolver o seu problema com Deus primeiro, porque senão você vai ficar caçando em homens aquilo que você precisa resolver com Deus. E aí, Camila, a gente parte para um outro lugar. Qual que é? Deus é pai, ótimo. Deus é um pai de amor. Deus é um pai, uau. Só que qual a régua que a gente quer usar para definir Deus como um pai? A gente não quer o Deus bíblico. A gente não quer o pai bíblico. Eu tô estudando essa semana, eu estou estudando Ezequiel. E eu gosto muito de estudar os profetas. Eu não gosto muito dos profetas porque eu sou pastor. E eu, como pastor, eu acabo me ferindo, porque eu acho os profetas muito ruins com o povo. Os profetas bíblicos eles eram muito ruins. Aí eu, como pastor, às vezes eu fico ofendido. Eu falo, rapaz, Ezequiel, pra que tudo isso? Vai devagar. Maneira aí, pô, né? Mas, enfim. O que eu vejo ali? Eu vejo nos profetas eles fazendo de tudo para levar o povo ao arrependimento. Porque se você não se arrepender, eis que acenderei a minha ira contra você, e Deus vem com a sentença mediante ao não arrependimento. Aí eu tenho Deus como pai. Aí Deus me castiga. Não, mas porque Deus é um Deus mau e tirano. Peraí. Será que você obedeceu os preceitos de um pai? Não, mas Jesus veio e morreu na cruz. Ok, só que Jesus ele era o filho. O princípio do pai continua o mesmo. O princípio do pai é um princípio inabalável. O princípio do pai é um princípio incorruptível. Então, quem continua dando as ordens é o pai. Então, o que eu faço? Eu quero um Deus pai. Mas eu quero um Deus pai no padrão de hoje, que é o pai frouxo. É o pai que dá o celular pro filho no culto para ele ficar quieto. É o pai que em público, quando tá com o filho faz um escarcéu. Aí não tem aquele meme do Frozen? Bate. Só bater. Por que ele não bate? E a gente fica com aquele sentimento e você vê as crianças tocando terror. Hoje mesmo eu estava na reunião de pais lá dos meus filhos. Aí a Pâmela foi na sala do Breno, eu fiquei na sala do Samuel. E a gente conversou e aquelas crianças fazendo fuzuê lá fora. E as professoras tentando fazer reunião e aquela gritaria. As crianças correndo. E eu, de relance, eu vi o Breno, que ele estava correndo também. O Samuel estava no meu colo. Eu vi o Breno correndo. Eu dei uma olhada para ele, ele já parou. Aí eu fiz um sinal de silêncio para ele, ele deu uma parada. Na hora que eu saí da reunião, eu falei, e aí, cara, que barulheira é essa? Não. Eu falei, não, vamos lá com a reunião. Não, porque a mãe deixou. Eu falei, não, rapaz, vamos na reunião comigo. Aí eu fui para a sala onde a Pâmela estava. Aí eu coloquei um sentado no meu colo, outro sentado na colo da Pâmela, eles tentando levantar. Eu falei, vai ficar sentado, vai esperar acabar a reunião. E quieto, senão depois a gente vai conversar. Isso resolve sempre. E por quê? Peraí, cara, vou te corrigir. Fica quieto aqui. Espera um pouquinho, agora não é hora de brincar. Aí quando Deus vem e eu vou usar a expressão me castiga, mas por favor, não me interpretem mal. Mas quando aí o meu sim, pai, o Deus Pai, vem e me castiga por alguma ação minha, eu falo, não, porque Deus é um péssimo pai, porque ele é um pai tirano, porque ele é um pai... Mas peraí,
O que que E ele te pode dar falou que outra você não palavra além do obedecer? castigo, talvez é essa disciplina ou a própria correção, Disciplina, é. né? Porque a Correção. correção é o que você falou, é te trazer de volta para o caminho certo. Porque se você Isso. está no caminho certo, tá tudo bem, mas quando você sai do caminho, Deus ou o Pai terreno, né, vai te chamar de volta, né? Não, não É que tem as como. pessoas não entendem essa questão da disciplina como justamente você falou, essa chamada ao arrependimento. Porque a gente quer o mundo, a minha imagem e semelhança, né? Do jeito que eu quero, do jeito que eu Isso. gosto, do jeito que eu espero, né? A famosa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer Isso. assim. E quando Isso vem aí. alguma coisa que nos confronta, a gente não consegue processar isso e crescer com esse confronto, né? E Geralmente é onde a galera sai da igreja, né? tem só mais 10 minutos, misericórdia, mas vamos lá. Vamos. Aí eu abro aqui um último leque e eu paro de falar, porque eu gosto de falar sobre isso. Aí vamos voltar para a galera que tem pai. Porque assim, ó, a galera que não tem pai, que não que tem essa necessidade, e de fato, você é psicólogo e você sabe disso. Que é uma galera que sofre com isso, é uma galera que tem um. Gente, querendo ou não, o pai, a ausência do pai dentro de casa, ela abre um buraco. Ela abre um buraco. Ela abre precedente para um monte de coisa. E a maioria das pessoas hoje que sofrem com diversos problemas, quando você começa a cavucar a raiz, e agora eu não vou nem falar de mim como pastor, eu vou falar como pessoa. Quando você cavuca a história da pessoa, fala, cara, vamos lá, vamos achar a raiz do problema. Qual que é a raiz? Ah, eu não tive meu pai presente. Ah, não, mas meu pai trabalhava muito, ele não ficava em casa. Ah, porque o meu pai se separou da minha mãe, traiu minha mãe. Aí as pessoas olham e falam, cara, eu não quero ser esse tipo de pai. Aí ele vira um cara que não quer ter filho. Ou você pega Sim. outros caras que olha para ele e fala, peraí, cara, esse tipo de pai eu não vou ser outra coisa. E agora, voltando para a galera que tem pai dentro de casa, a gente tem que tomar cuidado, nós como pais, para não entrar, 10 minutos, né? 8 agora, para não entrar num lugar de paternalismo. Que há uma diferença entre paternidade e paternalismo. A paternidade, quando eu escrevi isso da primeira vez, eu vou ler o que eu anotei, porque é muito precioso, eu acredito, né? A paternidade ela é Garantir. voluntária. Você escolhe ser pai. Eu escolhi ser pai. Eu escolhi ter meus filhos. Já o paternalismo é a prática fundamentada na autoridade. Eu sou o pai dessa casa, vocês têm que me respeitar, e tal, tal, tal. E os filhos, eles não entram num lugar de respeito ou honra aos pais, mas num lugar de medo. Então, os filhos, eles não obedecem porque eles te honram ou porque eles te amam, não, porque eles têm medo de você. Aí, pelo medo, eles vão lá e não faz nada. A paternidade, ela é acolhedora. O paternalismo, ele é possessivo. A paternidade extrai o melhor de você para servir os outros. O paternalismo extrai o melhor de você para ele mesmo. Então, se é meu filho está dentro de casa, você não vai ficar sem fazer nada. Vai lavar a louça, vai fazer isso. Aí entra naquela discussão que a gente tinha entrado à tarde. Ah, eu tenho que pagar a conta? Não, eu tenho que querer pagar a conta. Eu tenho que querer fazer isso. Então, eu ensino os meus filhos para eles quererem ajudar na casa. Igual você falou, não, ser um bom pai é fazer o básico. Não, cara. Ser um bom pai é ir além do básico. Trocar a fralda do filho é o básico. E às vezes, nossa, você ajuda a sua esposa a trocar a fralda? Cara, é o É o básico. mínimo. É o mínimo. Nossa, você ajuda ela a arrumar a casa? É o mínimo. Eu não gosto de arrumar a casa, sou bem sincero. E a minha Eu esposa, se também ela não. estiver aí Até assistindo, aí. não, eu não gosto. Se ela estiver aí, não sei se ela tá aí, ela tá ouvindo aqui da sala aqui, e eu não gosto. E tem dia que eu ajudo ela, eu ajudo de cara fechada. Fico bravo, assim. Não gosto, não adianta. Mas o que eu faço? Eu tento usar, né? Tento equilibrar a coisa. Então, amor, no dia que você vai limpar a casa, deixa que eu faça o almoço. Deixa que eu arrumo as coisas aqui, deixa que eu cuido do almoço. Ou eu saio para dar um rolê com as crianças, porque eu sei que limpar a casa vazia é mais fácil. Gente, é um apartamento, eu tenho 2 filhos e um cachorro. Como você limpa a casa com 2 crianças e um cachorro dentro de casa? Não tem como. Então eu boto no carro, vou dar um rolê. Não, vou fazer um. Nossa, mas você faz. Cara, é o básico.
É o mínimo que eu posso fazer como pai. Mas não, aí eu como paternalista, não, porque tem que fazer. Tô acabando já, tá? A paternidade gera filhos com a mentalidade de filho ou de pais. Já o paternalismo gera filhos com mentalidade de escravo. Então eu não quero ter um filho dentro de casa, eu quero ter um escravo, eu quero ter alguém que vai fazer as coisas por mim sem reclamar. E eu tenho várias outras coisas que eu não vou entrar aqui, senão a gente vai ficar longe. A gente faz uma live 2.0 depois sobre esse tema, ou de repente a gente pode até só a paternidade e paternalismo, que daí eu tenho mais um caminhão de coisas para a gente conversar sobre. Isso dá pano pra manga. Nada, e é um negócio que eu gosto de falar, gente. A minha pregação de paternidade, a gente tem uma. Aqui na igreja a gente não trabalha com células, a gente não trabalha com grupos caseiros. A gente trabalha com escolas. Então, qual que é a nossa função? É instruir as pessoas na palavra. E aqui a gente está agora funcionando a escola de Esther, que é para as mulheres, e a escola de sacerdócio real, que é para os homens. A dos homens ainda não está funcionando. Mas nós temos hoje a escola de Esther funcionando. E a pregação sobre paternidade é uma pregação que eu levo 1h30 para discorrer sobre isso. E eu já falo para a galera, e como é escola, não é um culto, no culto você tem que até a palavra ali a 40, 30 minutos. Aí como é escola, eu já falo, gente, senta que vocês vão ouvir. 1 hora de live não dá, não. Sim. Falei para você que a gente deveria fazer um podcast. Não, mas como você falou, a gente pode fazer um 2.0. Mas é um assunto muito necessário. Eu vejo assim, boa parte, eu não posso falar, obviamente, de todas as igrejas, mas é que eu vejo um movimento muito grande a respeito dessa questão das mulheres, culto de mulheres, reuniões de mulheres, a oração das mulheres, e eu vejo menos disso voltado para os homens. Falar, vamos reunir os homens para orar. Não estou dizendo que não tem, mas assim, dependendo da denominação, é muito mais comum ter esses eventos voltados para mulheres, né? Então, nem sempre tem igreja que não tem uma escola, ou que seja um grupo para homens, nesse sentido de Né? chamar os homens à responsabilidade deles em relação à questão financeira, ao relacionamento com a família, a orar pela família, E né? A justamente pastorear a família, né? aí eu, como pastor, eu abro um leque aqui para a gente fazer uma terceira live. Por quê? O que nos ensinaram, Camila, desde sempre? Que quando a gente ia resolver um problema de família, o problema era quem? A mulher. O problema nunca foi o homem. O pastor, o obreiro. Não, o problema sempre foi a mulher. Nunca foi o homem, nunca. Porque o homem é um homem de Deus. Fala, Jeová! Ou então a gente tem grupo de mulher, grupo de oração, culto de mulher, tudo para mulher. E para homem? E eu lembro a minha finada mãe, nossa, que velho falar isso, né? Minha mãe, infelizmente, partiu no ano passado. E eu lembro que, né, quando a gente era da Assembleia, toda terça-feira tinha o culto de ensino. E o pastor, ele veio numa sequência de uns 3 cultos falando de mulher. Falando de mulher, porque a mulher e a vestimenta da mulher. E minha mãe, ela era muito bocuda. Aí teve um culto que ela levantou, assim, na hora que o pastor começou a pregar, levantou o pastor, dá licença. Sua Bíblia não fala sobre homem, não? Só tem sobre mulher aí? Não tem nada para ensinar para os homens, não? Estava errada? Não. Né? Não. É complicado, né? Ó, falei demais, já até Sim. acabou a bateria do fone já. Não, mas assim, para a gente caminhando para o final, foi muito bom, Thiago. Eu te agradeço muito a sua presença aqui. Sei que para você estar aqui na live não foi só chegar e aparecer. Agradeço a Pamela, né? Que eu tenho certeza que ela é sua auxiliadora e está aí com os meninos e cuidando também, participando para que isso aconteça, né? E agora, ó, a Tata maravilhosa tá falando aqui que tá ansiosa pela live 2 e 3. Então, vai ter que rolar. Não é dela, não dá. Eu acredito. Então, ela falou, tá falado, então já era. Mas obrigada. Esse assunto é um assunto necessário. E agora que a primeira já saiu, as próximas só vai. Não, vai. Agora fica mais tranquilo. Agora, que eu não gosto de falar muito assim, né? Olhando para uma tela. Eu tive dificuldade na pandemia olhando para a tela. Mas, vamos lá. Se for necessário para a gente trazer isso para a mesa, tamo aí. Tá certo. Pessoal que está assistindo a live, muito obrigada pela presença, para quem acompanhou a gente desde o começo. Sigam o Pastor Thiago, acompanhem a igreja dele, é a Cena Campinas,
Comunidade Evangélica Novo Amanhecer. Ó, fez o dever Agora de casa. aprendi. Com certeza. Acompanhei ele. A sua igreja está no YouTube, Tiago? Não, não tá. Não Assim, com tá as pregações, porque. alguma coisa? Não, não tá, porque isso aí dá uma outra live depois pra gente conversar sobre Tá isso. bom. Mas acompanhem as redes sociais dele e da igreja, Isso. então, para verem mais sobre esse assunto que com certeza vai surgir mais. E para quem só entrou agora, Fernanda, obrigada pela presença. A live vai ficar salva aqui no Instagram e eu vou salvar ela no YouTube também, que aí fica mais fácil também para assistir. Beleza? Gente, Gente, Deus obrigada, abençoe e até Tiago, mais, viu? obrigado. Deus abençoe vocês e até as próximas, 2.0 e Até a 3. próxima. Tchau.